Uma grande contradição que a Larissa já apontou é essa questão justamente dos agrotóxicos, desse imenso... O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, né, do mundo. E é interessante a gente tentar entender por que esse consumo é tão grande, considerando que o que de fato o setor de agronegócio deixa para o país, enquanto arrecadação, né, os impostos que ele de fato deixa aqui, é tão irrisório. Por que a gente vive nessa contradição? É uma coisa que é interessante a gente pensar, né? Nessa divisão internacional do trabalho que a gente tem. Os países da América Latina, se a gente for comparar com a Argentina, que paga 30% de retenções quando exporta soja, e a gente não paga praticamente nada quando exporta, a gente tem a Lei Candir que isenta tudo, qual é a consequência disso para um país, né? É importante a gente pensar isso até para desmistificar um pouco essa ideia do agronegócio como algo tão relevante, né? Acho que a Jamila trouxe duas importantes questões em uma. A primeira, por que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos? Acho que é por dois motivos. Um, que está relacionado, sim, com essa permissividade. Nós não temos fiscalização de resíduos de agrotóxicos nos alimentos no Brasil. E um outro lado é o da dimensão. Então, se nós olharmos para quais produtos mais utilizam agrotóxicos no Brasil em termos de volume, a soja responde por 50%. 52% do total de agrotóxicos comercializados no Brasil tem como destino a soja. E depois a cana e o milho. E por que a soja, né? Qual é essa correlação? Primeiro, em função da enormidade dos cultivos, a gente tem o equivalente a 3 Portugais e meio só em soja. Então, uma coisa é em termos espaciais, o que isso significa, representa muita coisa, e a outra é que a soja, 98% da soja hoje no Brasil é transgênica. O que significa isso, né? Uma soja transgênica. Uma soja transgênica é uma soja em que a semente foi modificada geneticamente, ela recebeu o gene de uma bactéria, e essa bactéria é tolerante a um herbicida. O que é um herbicida? Herbicida é um agrotóxico, é um veneno que mata os outros vegetais, e essa semente floresce, cresce, e todo o resto morre em volta. Para que serve isso? Para baratear o custo de produção, porque ao invés de se fazer uma capina mecânica, uma capina física, faça uma capina química, que pode inclusive ser feito por avião, através da pulverização aérea, que é um outro grande problema, porque o Brasil permite, a principal forma de uso, no entanto, é uma prática proibida na União Europeia há 10 anos. Então, por um lado, somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos em função da dimensão que esses grandes cultivos têm e dos cultivos transgênicos. E o outro lado, o lado reverso disso, é justamente a maneira como o Brasil está inserido nessa divisão internacional do trabalho, essa maneira subalterna. Por que é uma maneira subalterna? Porque dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária e 2 são minerários. Então, a agricultura e a mineração estão nos virando do avesso. Então, estamos escolhendo um lugar de estar no mundo subalterno porque vendemos produtos com baixo valor agregado. Isso por um lado. Então, as indústrias vendem para nós produtos proibidos lá e nós isentamos, como a Jamila mencionou, de impostos. Então, ela mencionou a Lei Candir no momento da venda e a gente tem também isenção fiscal de ICMS, PIS e COFINS na comercialização e IPI na comercialização dos produtos. Então, há um defensor público em São Paulo chamado Marcelo Novaes, ele fez as contas, São Paulo já abriu mão de cerca de R$1 bilhão em isenção de impostos para esses produtos. Qual é a leitura que a gente pode fazer disso? A leitura que eu faço é a seguinte: a gente tem uma conexão entre os representantes dos grandes proprietários de terra no Brasil. A gente não mexeu nisso, que para mim é a espinha dorsal dos grandes problemas sociais no Brasil, que é a questão agrária brasileira. Então, nós somos um dos países em que há maior concentração fundiária. Então, a gente tem conjugados os interesses de classe desses grandes proprietários rurais e das indústrias transnacionais. Então, a gente viabiliza através dessa triste trajetória que nós estamos construindo no país, exportando commodities e tornando doentes o nosso ambiente e a nossa saúde. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.